um dos pontos importantes que eu saliento bastante durante essa aula, que eu acho que existe muita dúvida ainda no INCOR, é essa questão de conceitos, né? O que é uma tempestade elétrica, o que é prevenção primária, o que é prevenção secundária, exatamente... Ih, meu cachorro voltou do banho, aqui, tá aqui já. Do lado. O que é... Então, eu acho muito importante esses conceitos, e eu vou falar durante a apresentação. Tá? Então, o primeiro conceito é o que é TV sustentada, o que é TV não sustentada. Então, a TV sustentada é aquela que demora mais de 30 segundos, que tem uma duração maior do que 30 segundos, ou então eu preciso fazer uma intervenção antes desses 30 segundos, por não tolerado ou por ser um CDI, eu preciso fazer uma intervenção para a reversão dela. E a não sustentada é aquela taquicardia que é 30 segundos. Não é a tolera ou não tolera, é que eu precisei intervir por não tolerar para reverter mesmo antes de 30 segundos, e aí o mais comum é o choque do CDI para fazer essa reversão. As TVs bem toleradas, óbvio que vocês veem o conceito de ACLS, dispneia, dor torácica, alteração de nível de consciência, e predefib bem tolerado. Mas, por exemplo, essa semana chegou o paciente chegou em taquicardia ventricular, uma taquicardia lenta, tá? O Marcelo. Aí fez eletro, documentou a taquicardia, preparou, cardioverteu e foi dito como uma TV mal tolerada. Não, isso é uma TV bem tolerada, e que é óbvio que por ele estar em TV, ele ficou mais com a PA pinçada, mas na decisão terapêutica, isso é considerado como uma TV bem tolerada. E as mal toleradas é isso: o paciente sincopou, uma TV mal tolerada, convulsionou, tomou um choque desacordado do CDI, essas são TVs mal toleradas. As arritmias, como a Karina já falou, das idiopáticas que não são associadas à cicatriz e as associadas à cardiopatia, que eu vou falar hoje. Um ponto importante, sempre quando a gente vai descrever, e é fundamental para a decisão da terapia, é isso: se a arritmia é monomórfica, pleiomórfica ou polimórfica. Por quê? Porque baseado nisso eu consigo entender então o mecanismo da arritmia. É óbvio que se eu tenho uma TV monomórfica, como essa aqui de cima, a gente sabe que é um circuito reentrante, é um circuito estável. Mas uma TV, então, aqui como uma pleiomórfica, isso é muito comum acontecer, principalmente no início da taquicardia, ou então no CDI, quando ele entra com burst, fica mudando a morfologia. O que significa? Eu tenho um circuito, ele passa a ativar por outro circuito, mas ainda é uma TV reentrante, que a única diferença é que ele passa por um circuito diferente. E a característica é, eu passo de uma para outra no mesmo episódio de taquicardia ventricular. E já as taquicardias polimórficas, como a gente vê aqui, torsades, são taquicardias que são diferentes, o mecanismo está associado, então, à repolarização, tá? E são os pós-potenciais, né? O tardio e precoce, dependendo do tipo de cardiopatia, ou de doença, tá? Mas aí o mecanismo aqui não é uma taquicardia cicatricial. E por que isso é importante? Porque muitas vezes isso aqui não é reprodutível no laboratório de eletrofisiologia. Muitas vezes essas taquicardias até não se sustentam também na torsades, que ele vai fazendo aqueles episódios curtos, tá? Então, é importante, eu analisando o eletro, eu consigo entender, sim, o mecanismo da arritmia. Com relação à taquicardia associada à cicatriz, no nosso meio mais comum é Chagas, tá? Não mudou, com o passar dos anos, não muda, ainda continua sendo Chagas, tá? Conta mais ou menos com 60% dos nossos pacientes que vêm para ablação são pacientes chagásicos, 10% idiopáticos, 20% isquêmicos, displasia 10% e outras cardiopatias, sarcoidose, cardiopatias congênitas, 7% da nossa casuística. Ainda então, Chagas é o mais comum e a gente vê muito Chagas no pronto-socorro, nos procedimentos de eletrofisiologia.
E por que acontece a arritmia do Chagas? Óbvio que essa aula não é de Chagas, tá? O mecanismo é bastante complexo, mas basicamente o que acontece é o Chagas, ele tem o trypanosoma, ele faz um dano direto com fibrose miocárdica, tá? Mas também tem uma reação humoral que vai levar a uma alteração vascular, e por isso que a localização da cicatriz do Chagas é naquela região inferolátero basal, que eles chamam de watershed areas, que é a área que fica longe da circulação, e por isso tem essa predileção por essa região. Tem alteração autonômica também nos pacientes com Chagas, eles têm uma denervação, então isso torna também mais complexa a abordagem do tratamento das arritmias da doença de Chagas, e habitualmente o que a gente vê, então, é um aneurisma inferolateral basal e apical, e geralmente a arritmia no paciente chagásico está associada a essa cicatriz inferolateral basal e muito pouco a cicatriz apical. Tá? Como essa cicatriz contribui para o aparecimento das taquicardias ventriculares, aí já em todos os pacientes, em todas as cardiopatias. Então, vocês já tiveram a aula do mecanismo das arritmias, a condução do estímulo elétrico pelo tecido miocárdico, uma condução isotrópica, a condução toda vai respeitando as fibras. Quando eu tenho, então, essa cardiopatia, essa entremeio de cicatrizes, como a gente vê, que pode ser mais epicárdica, ou pode ser mais endocárdica, tá? Pode ser uma cicatriz homogênea, ou pode ser uma cicatriz heterogênea. Isso vai levar com que eu tenha uma perda dessa isotropia da condução pelo tecido miocárdico. Então, eu vou passar a ter colisão dessas ondas, tá? Então, vocês podem ver que a onda vem aqui, aí uma onda se anula a outra. Isso vai fazer com que a velocidade dessa condução e a condução para esse tecido ela fique mais lentificada e mais heterogênea, que então a condução anisotrópica. Então, o que eu tenho as fibras paralelas, todas andando junto, eu vou ter uma condução rápida. Quando eu tenho essas colisões, eu vou ter uma área de condução lenta. E junto com isso, essa cicatriz vai criar barreiras e vai criar circuitos para a ocorrência, então, da taquicardia ventricular. Então, aqui eu tenho as barreiras, vocês podem ver que tem vários circuitos, mas junto disso eu vou ter uma condução lenta dentro dessa cicatriz, por esse anisotropismo, e quando eu tenho vários circuitos que estão interligados, eu tenho uma área de condução lenta entre esses circuitos, é a condição ideal e a condição necessária para eu ter reentrada. Então, com isso, com essa cicatriz, eu vou ter uma condição para reentrada e as taquicardias ventriculares nesses pacientes com cardiopatia estrutural. A cicatriz pode ser epicárdica, endocárdica, pode ser extensa, pode ser localizada, mas esse é o mecanismo clássico e é o mecanismo que acontece, então, essas taquicardias ventriculares. E como isso é substrato, então, a taquicardia ventricular associada à cicatriz é muito substrato, tanto que eu vou mostrar na sequência, avaliando esse substrato, eu posso ter certeza de que o paciente não vai ter arritmia reentrante, porque se não tem cicatriz, não vai ter, e do mesmo jeito o paciente tem muita cicatriz, ele vai ter, sim, a chance de TV. E a melhor maneira de avaliar o substrato é com a ressonância magnética, por isso que eu falo muito de cicatriz. A ressonância eu permito avaliar pela técnica do realce tardio, eu já dei aula para vocês sobre a avaliação, os métodos de imagem, eu vou passar rápido aqui. Então, eu consigo identificar onde está essa cicatriz, com a distribuição desse substrato, e também com softwares especiais, eu consigo fazer, então, essa reconstrução tridimensional dessa cicatriz. Esse slide eu já mostrei, tá? Mas a gente vê aqui um paciente que tem bastante cicatriz, mas uma cicatriz densa. Esse é um paciente que não vai ter TV. Por quê? Porque essa cicatriz, eu não vou ter aquela condução, eu vou ter só fibrose, não vou ter aquela condução por dentro da cicatriz, não vou ter os circuitos, e esse paciente tem uma chance menor de taquicardia ventricular. Já esse aqui que tem uma cicatriz que é até um pouco menor, mais heterogênea, esse é o paciente que vai ter, sim, tem aqueles, vocês podem ver, se vocês olharem aqui, ó, aqui tem circuito, aqui tem um potencial circuito, e todos esses istmos fazem ter uma condução mais lenta, e com isso propicia a ocorrência da taquicardia ventricular.
Entretanto, como eu já falei também na outra aula, não é só a extensão, essa heterogeneidade da cicatriz, e através desses softwares eu consigo, então, identificar quais os pacientes são passíveis de ter mais circuitos reentrantes e ter taquicardia ventricular. Que esse aqui, então, é uma imagem do ADAS, tá? E isso é importante para quem está lá no INCOR. Sempre que for pedir uma ressonância, é um paciente que eu tenho chance de ter cardiopatia, eu sei que tem uma cicatriz, um chagásico que veio com 5, um chagásico que veio com TV. Quando for fazer o pedido da ressonância, colocar no pedido, é simples, porque eles já sabem como fazer. É só fazer a sequência do Realce 3D para utilizar no software ADAS, porque daí eles já fazem essa sequência do Realce 3D, e aí, quando a gente for avaliar e fizer a reconstrução dessa cicatriz, a gente, então, consegue fazer esse processamento, identificar os canais, que depois eu vou mostrar, evidência nova, mostrando que é fundamental para o tratamento desses pacientes, quando a gente vai tentar a ablação. Essa aqui é a nossa série de chagásicos, estou preparando a publicação. Então, a gente vê que é possível fazer reconstrução, ele encontra os canais mesmo dessa cicatriz, o canal bate com o mapa eletroanatômico e a distribuição da cicatriz naquela região inferior-látero-basal que eu já descrevi para vocês. Mas qual a importância da ressonância na estratificação? Então, a ressonância, e esse aqui é um trabalho que eu não mostrei na outra aula, ela é um marcador independente da fração de ejeção com relação ao risco de eventos, choque do CDI e morte súbita. Tem N trabalhos, esse aqui é um dos principais. Então, aqui ele pega os pacientes que têm uma fração de ejeção acima de 30%, tá? Mas eles têm muita carga de cicatriz, que é aqui em cima. Então, eles têm acima de 30% de fração de ejeção, uma fração razoavelmente preservada. Mas tem muita cicatriz, tá? Então, ele tem uma fração preservada, mas tem muita cicatriz, o índice de eventos dele vai ser semelhante àqueles pacientes que têm fração de ejeção abaixo de 30. Já aqueles pacientes que têm fração de ejeção abaixo de 30, que tem muita disfunção, tá? Se ele tem pouca cicatriz, então, ao menos de 5% de cicatriz, com uma fração de ejeção abaixo de 30, ele vai ter uma taxa de eventos semelhante, até um pouco melhor, se a gente for ver aqui a curva, até um pouco melhor, mas semelhante aos pacientes que têm fração de ejeção acima de 30. Então, junto com a fração de ejeção, que é o clássico estratificador, a extensão da cicatriz na ressonância permite estratificar e estratificar de uma maneira independente. Então, ele adiciona a fração de ejeção a informação na decisão da estratificação. Então, quando a gente vai discutir CDI, não, o que fazer, a informação da ressonância é fundamental para avaliar e para identificar o risco desses pacientes. Esse aqui é um trabalho recente, publicado no JACC, a tese do Thiago, com o Rochite, o Dr. Martino também participou, tá? Então, eles encontraram uma carga fibrótica abaixo ou acima de 12 gramas, também como um preditor independente de risco desses pacientes, de probabilidade de morte ou choques do CDI, que é o endpoint combinado, inclusive independente do score de RACE também, tá? E a informação que eu acho mais interessante, que vem muito, confirma a ideia que a gente tem e que já mostrei, falei inclusive no início, o paciente que não tem cicatriz, tá? Ele não teve eventos. Então, uma ausência de cicatriz dá uma segurança de que esse paciente não vai ter evento, de que esse paciente tem uma evolução favorável. Tá? Então, eu posso dizer, não, a tua chance é muito, muito pequena de ter alguma arritmia, mesmo com disfunção, com dilatação, embora seja até não tão comum chagásico com disfunção não ter cicatriz, mas se eu tenho essa ausência de cicatriz, eu posso ficar bem tranquilo com relação ao risco do paciente apresentar taquicardia ventricular. Um outro método que a gente vem utilizando para avaliação do substrato, principalmente naqueles pacientes com CDI, é angiotomo de coronário. Tá? E como TV associada à cicatriz é importante, eu sempre avaliar se esse paciente tem coronariopatia ou não, porque embora não seja
só 1/5 dos pacientes têm miocardiopatia isquêmica, às vezes o paciente tem chagas e tem uma coronariopatia, e aí pode também contribuir para esse substrato do paciente. E também, se eu for fazer ablação, é importante saber de ele ter ou não cardiopatia. Mas a tomografia pode ser um método alternativo à ressonância para identificar a área do tecido anormal, a área do potencial tecido do substrato arritmogênico, principalmente quando eu vou direcionar a ablação. Então, esses potenciais anormais, que depois eu vou falar aqui, os potenciais fragmentados, os lavas, os eletrogramas fracionados, eles vão estar geralmente numa área de espessura abaixo de 5 milímetros, e ainda também eu posso ver aquela que eu mostrei na outra aula técnica do hypoenhancement, o contraste na região cicatricial vai chegar menos denso, e com isso eu também posso identificar onde tem a cicatriz. Então, você pode ver, quando vem discutir caso comigo, não dá para fazer ressonância, vamos pelo menos tentar fazer uma angiotomo de coronária, que eu consigo avaliar a coronária, mas também consigo avaliar o substrato para a decisão terapêutica e também para guiar a ablação. Então, eu tenho um paciente com taquicardia ventricular. Quando eu vou abordar esse paciente, óbvio que fora do pronto-socorro, no pronto-socorro é reversão, tolerância hemodinâmica, tolera, não tolera, cardioversão, droga, que não é o foco dessa aula hoje, mas o que eu vou precisar é avaliar no longo prazo o paciente. Uma vez ele revertido, mas ele apresentou um episódio de taquicardia ventricular, eu tenho duas coisas para fazer com esse paciente. Primeiro é a prevenção da morte súbita. Tá? E essa prevenção da morte súbita eu vou fazer com essa estratificação de risco, que eu já falei um pouco para vocês, e o implante do CDI naqueles pacientes definidos como alto risco. E na prevenção do evento, então, eu vou querer que o paciente não tenha o evento taquicardia ventricular, e aí entra mais a questão de qualidade de vida, a progressão de insuficiência cardíaca, morte, mas não morte arrítmica, morte por insuficiência cardíaca, que essa é a prevenção do evento. Aí eu vou usar os fármacos antiarrítmicos e ablação por catéter para prevenção desse evento. Como eu já falei para vocês, a estratificação na ressonância é importante, tá? E o tratamento para os pacientes identificados como alto risco é o implante do CDI. Um ponto que até eu falei já no início da aula, que eu acho que é importante, é essa questão de conceitos. Então, eu passei a incluir nessa aula, e essa foi a diretriz de 2018, tá? Eu queria repassar com vocês quais são os conceitos de cada item. Então, TV, tempestade elétrica, tempestade por TV, tempestade de FV. Então, a tempestade elétrica é um estado, né, de uma instabilidade elétrica, onde o paciente tem mais de 3 episódios de TV, FV ou choque apropriado dentro de 24 horas. E esses episódios têm que ser independentes. Tá? Então, não é porque o paciente tomou 8 choques, mas foi 8 choques de uma vez, porque não reverteu, isso não é tempestade elétrica. A tempestade elétrica, o paciente tem uma TV de manhã, às 8 da manhã, a gente reverteu. Às 10 da manhã, ele teve um novo episódio, 2 da tarde teve um novo episódio. Isso é tempestade elétrica. Então, o que eu falo, às vezes o pessoal vem discutir, foi uma tempestade elétrica que tomou 9 choques. Na verdade, isso é uma chuvinha, foi um episódio da taquicardia ventricular que precisou dessa terapia, mas o conceito de tempestade elétrica é o paciente que tem, então, esses episódios repetitivos. E por quê? A tempestade elétrica é uma indicação de ablação de urgência e emergência. No caso, a gente fez ontem um paciente que tomou 9 choques, parece que foi tudo no mesmo evento, mas já era uma TV recorrente. Então, esse é o paciente. Tem umas 2 semanas, a gente entrou num outro hospital, um hospital privado, a gente entrou com uma ablação às 10 da noite, acabou 3 da manhã, porque era um paciente que tinha tomado vários episódios durante o dia, episódios repetitivos. Esse, uma real tempestade elétrica, a gente entrou com uma urgência e foi o que mudou para esse paciente ter feito essa ablação. E por quê? Porque esses múltiplos choques, o paciente entra numa espiral, piora a função, congestão, tudo isso. Então, precisa entrar. Então, esse é o conceito de tempestade elétrica. Conceito de prevenção primária. Então, é o implante do CDI na intenção de prevenir a morte súbita do paciente. Um paciente que não tem TV sustentada, tá?
ou não teve parada cardíaca, mas tem um risco alto. Então, aquele paciente que tem uma enorme de uma cicatriz, tá? Ele veio no meu consultório, tem 20 de fração de ejeção, uma enorme de uma cicatriz, vários canais. Esse é o paciente que eu vou fazer a prevenção primária. A prevenção secundária é o implante do CDI no paciente que teve parada cardíaca, TV sustentada ou síncope por causa rítmica. Então, esse é um ponto que é muito... que eu vejo, não, síncope... o paciente sincopou, tem muita cicatriz, fez um estudo, induziu TV, isso é primária. Não, isso é prevenção secundária. Por quê? Porque o paciente já teve arritmia e eu posso não ter documentado, mas ele já teve o documento no estudo eletrofisiológico. Então, isso é uma prevenção secundária, tá? E aí, óbvio que doença estrutural, todos os tipos de cardiomiopatia, valvar ou doença congênita, doença isquêmica. Então, esse é o paciente com doença cardíaca estrutural. E nesse paciente, então, da profilaxia, o que tem de implante de CDI? Vocês podem ver que a questão do secundário é tudo mais ou menos já definido, embora não tenha uma casuística para Chagas, mas tem os estudos que até são antigos, AFD, CASH, SEEDS, meta-análises, mostrando que o paciente que já teve um evento de taquicardia ventricular mal tolerada ou de parada cardíaca revertida, esse paciente tem uma alta chance de ter um novo evento, a menos que tenha causas reversíveis, e esse paciente eu vou precisar colocar o CDI, porque ele sim vai ter uma chance alta, e esses estudos, que são todos estudos antigos, mostram que é importante o CDI na prevenção desses pacientes. Então, aqui, isso aqui também falando da indicação dos CDIs, o CDI foi usado já há mais de 3 décadas, eu tenho dados robustos com trials randomizados de alta qualidade, que suportam seu uso em várias populações, incluídos os sobreviventes parada cardíaca, pacientes com TV, taquicardia estrutural e paciente com disfunção significativa. Então, o CDI para o paciente que dessas condições, que é uma minoria, mas tá? Não tem como não colocar o CDI quando o paciente vem tendo TV recorrente, especialmente com disfunção. É a conduta que vai, sim, proteger esses pacientes de terem uma morte súbita, que é o que uma das abordagens da taquicardia ventricular. Essa aqui é a diretriz brasileira o pessoal está começando a escrever, ou já tá em uma nova diretriz de dispositivos, ela é de 2007, então o CDI está indicado para paciente com parada cardíaca por TV FV de causa não reversível, com fração de ejeção abaixo de 35, expectativa de vida de pelo menos 1 ano. TV espontânea e comprometimento hemodinâmico ou cíclope de causa não reversível, fração de ejeção abaixo de 35, expectativa de vida de menos de 1 ano. Você pode ver que a ablação não entra na indicação. Não fez a ablação, falhou, não. Tá? A decisão do CDI é baseada na decisão clínica. Classe 2A, que é a diretriz brasileira um pouco diferente da americana, ele considera como fração de ejeção acima de 35 como 2A, abaixo de 35, 2B, e a síncope de origem determinada, condição de TV hemodinamicamente instável, expectativa de pelo menos de 1 ano, é classe 2A. Então, é aquele paciente que é o secundário, que eu documentei que a síncope mais provável, a síncope dele é ser taquicardia ventricular. Essa aqui é a diretriz americana. Na verdade, assim, a única diferença da cardiopatia isquêmica, da não isquêmica, é que o paciente que teve um evento e ele é passível de revascularização, tá? Eu preciso fazer a revascularização antes de reacessar e definir, então, a indicação de CDI ou não. Por quê? Porque algumas vezes a isquemia ela entra como um modulador, e mesmo que o paciente tenha a cicatriz, eu fazendo o tratamento dessa isquemia, eu vou resolver esse modulador e a chance, então, de ele ter um evento de taquicardia ventricular reduz, embora também a gente vê muito, não teve uma TV monomórfica, a gente fala, pode até fazer essa angioplastia, mas ele vai recorrer. Eu preciso primeiro revascularizar antes de implantar o CDI, mesmo no paciente que teve que entra naquelas causas reversíveis, né? Já no não isquêmico, não. Então, qualquer sobrevivente de parada cardíaca, TV, FV instável,
ou TV, até ele fala sustentada e estável por causas não reversíveis, o CDI é recomendável para o não isquêmico. Então, agora eu vou falar, porque, óbvio, eu quero que esse paciente não morra, mas eu também não quero que esse paciente fique tomando choque do CDI, fique tendo evento, como eu já falei. A tempestade é deletéria, ele pode entrar numa espiral de pior de função, edema agudo, aí precisa sedar. Então, eu preciso prevenir que esse paciente tenha arritmia. E a primeira coisa que eu vou usar são os fármacos. Esse aqui é um estudo de CDI, mas que eu uso nessa aula como na parte dos fármacos. Por quê? O que foi o MUST? O MUST foi publicado em 99, tá? Ele pegou pacientes com fração de ejeção abaixo de 40%, com TV induzida no estudo eletrofisiológico, tá? Todos os pacientes isquêmicos, e ele comparava a evolução desses pacientes que eu fazia, então, o tratamento da droga antiarrítmica guiado pelo estudo eletrofisiológico como sem droga antiarrítmica. Então, o que é o tratamento guiado pelo estudo eletrofisiológico? Eu faço o estudo, induzo TV, eu dou o sotalol, deixei o paciente alguns dias com sotalol e vou testar se esse paciente continua indutível à TV. Não, sotalol não... Aí, continua indutível, então vamos tentar a mildarona. Não, vou tentar a mildarona, vamos ver se esse paciente, então, agora com a mildarona passou a ser não indutível à taquicardia ventricular. Isso é o estudo eletrofisiológico que se fazia, principalmente em épocas que o CDI não era tão comum e também a ablação também não era tão comum. Então, o que ele mostrou que não teve diferença, e talvez o paciente que não recebeu nada foi até um pouco... na verdade, não teve diferença, né, do paciente que não teve terapia. Só que no desenho do estudo, o paciente que tinha falha de 3 drogas antiarrítmicas, no início ele colocava CDI, e depois, na metade da inclusão dos estudos, após uma falha de uma droga antiarrítmica, ele implantava CDI. O que mostrou, então, tá, que o paciente que continuou com a TV indutível e colocou o desfibrilador foi o paciente que teve melhor taxa de menor mortalidade. Então, o que é importante? Droga antiarrítmica, mesmo que deixe não indutível, ela não previne morte súbita, não previne mortalidade desses pacientes, tá? Então, a droga é importante, mas não tem esse papel na prevenção da mortalidade. Então, tem um paciente que teve uma TV, tem disfunção, vamos dar mildarona e observar, vamos ver se pode não colocar o CDI. Não, você coloca o CDI, eu vou dar a mildarona para prevenir que tome o choque, que é o que eu vou falar agora, que é o OPTIC. Ele comparou, ele pegou já pacientes com CDI, implantados por profilaxia secundária. Um grupo ele deu beta-bloqueador, outro grupo ele deu sotalol, e no outro grupo ele deu beta-bloqueador e amildarona. E esse grupo beta-bloqueador e amildarona foi o grupo, foi significativamente menos eventos, tanto de choques apropriados quanto inapropriados, porque também a amildarona e beta-bloqueador previne fibrilação atrial, que é uma causa comum de choque inapropriado. Então, sempre que eu tiver um paciente com profilaxia secundária, eu acho que o ideal é manter mesmo a amildarona e beta-bloqueador, porque quase todos têm disfunção, ou sotalol como um intermédio para uma displasia que não tem tanta disfunção, poderia manter, mas vocês podem ver que quando a gente discute sempre, não, vamos manter, coloca o CDI, manter a mildarona e beta-bloqueador, porque eu também não quero que esse paciente tome choque. Já naquele primário, uma profilaxia primária, isquêmico com 15, que é óbvio que a gente não faz no INCOR primário, eu acho que não tem que fazer mesmo para todos os pacientes, mas uma vez eu optei, esse paciente, sim, eu vou fazer o implante e vou deixar só com beta-bloqueador, eu não preciso usar a mildarona. Mas quando eu já tive, habitualmente a gente mantém esse paciente com a mildarona. E a outra maneira de buscar, então, que o paciente não tenha taquicardia ventricular é a ablação por catéter dessa taquicardia ventricular. E qual a indicação de ablação por catéter da taquicardia ventricular? Também, no isquêmico e não isquêmico, são poucas as diferenças. A indicação mais clássica, classe 1, é o paciente com taquicardia ventricular recorrente. Então, taquicardia ventricular recorrente, apesar do uso crônico de amildarona. Isso é classe 1. Aí a ablação é recomendada
na preferência da terapia de aumentar a droga antiarrítmica. O paciente com miocardiopatia isquêmica, que não tolera ou é contraindicado, eu também posso. Vocês podem ver que a indicação é para aquele paciente que já está tratando, ou eu não posso tratar com droga, e aí sim eu vou partir para a ablação. Depois eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho, desculpa, entrou... depois eu vou mostrar para vocês os estudos que se baseiam nessas recomendações. E para cardiopatia isquêmica e não isquêmica são mais ou menos semelhantes às indicações. Tá? Então, eu não costumo... não, eu quero deixar sem droga antiarrítmica esse paciente, eu acho que ele dá como 2B, aqui, 2A. O paciente com isquêmico, TV monomórfica, que eu não quero deixar com antiarrítmico, a ablação pode ser útil, aqui é um 2A. Tá? Aqui também, no isquêmico é 2B, não. Mas a clássica é TV recorrente, refratária, antiarrítmico, esse é o paciente que eu tenho que fazer a ablação. Uma vez eu vou para a ablação, o que eu preciso avaliar? Eu já falei para vocês do substrato, tá? Um ponto que é importantíssimo, e por isso que a gente também, quando vai falar para médico do pronto-socorro, coisa, mesmo que o paciente chegue não tá hipotenso e coisa, tenta fazer, é importante fazer um eletro de 12 derivações antes de reverter essa taquicardia. É muito comum que os pacientes estão lá no INCOR, tem a TV dentro da UTI e não se documentou a morfologia dessa taquicardia ventricular. Porque quando a gente vai para a ablação, um dos pontos importantes é a decisão de ser ou não a arritmia clínica, essa taquicardia ventricular, e me ajuda bastante para o procedimento. E como eu analiso esse eletro do paciente com taquicardia ventricular? Primeira coisa que eu vou olhar é para V1. Se V1 for positivo, tá, que o pessoal fala, eu não gosto muito de morfologia de bloqueio de ramo direito, porque não é um bloqueio de ramo direito. É V1 positivo, é uma taquicardia do ventrículo esquerdo. Se V1 for negativo, ela é uma taquicardia do ventrículo esquerdo, da região septal, ou então do ventrículo direito. Depois disso, eu vou olhar para 2, 13F. Se 2, 13F for positivo, e também quando eu falei no outro dia, eu preciso pensar, não é decorar. 2, 13F positivo, ele está vindo de cima. Então, vem da região anterior do ventrículo esquerdo, tá? Ou da região da via de saída do ventrículo direito. Tá? Se D1 e AVL forem positivos, está vindo da região septal do ventrículo esquerdo ou do ventrículo direito. Se D1 e AVL forem negativos, está vindo da região lateral. E a transição de V1 a V6, eu consigo ver no ventrículo esquerdo se ele é mais para base, tá? Então ele está próximo do anel da mitral, ou se ele está mais para o ápice, mais na ponta do ventrículo esquerdo. Então, se eu tenho mais R predominantemente. Então, tem R de V1 a V6 é uma taquicardia da base. Se eu tenho Q ou QS de V1 a V6, ela está vindo da ponta. E essa transição, a transição V2, então eu tenho R, V1, V2, QS de V3 a V6, então é uma média apical. Não, eu tenho um R baixinho, no 2, mas no 3 já fica Rzão. Ela é mais é um médio basal. Então, com isso, eu consigo identificar a região da saída. E lembrando, essa análise do eletro é a região da saída do circuito, não é onde está o circuito. Óbvio que o circuito vai estar próximo da saída, mas eu posso ter morfologias completamente diferentes de eletro de taquicardia ventricular, só por rodar ortodrômico ou antidrômico nesse circuito. Então, mesmo a cicatriz, ele roda para um lado, roda para o outro, ele pode ter morfologias diferentes, mas ainda estão relacionados ao mesmo circuito. Quando eu tenho, então, qual é o meu objetivo na ablação da taquicardia ventricular? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho o substrato, eu vou avaliar o substrato, e esse aqui é o carto, tá? Esse aqui é um mapa epicárdico de carto, é um mapa epicárdico de carto, tá? Que ele vai mostrar onde é vermelho o tecido cicatricial, onde é roxo o tecido saudável, e o espectro de cores ele vai mostrar a borda da cicatriz. Então, eu tenho aqui uma cicatriz inferior basal,
apical, e aqui o ventrículo esquerdo, a região inferior, ela é mais saudável. Então, eu vou identificar onde está essa cicatriz, tá? Eu vou identificar, então, através do mapeamento com o catéter, eu vou identificar onde está o istmo dessa taquicardia, tá? Que é o local principal para esse circuito dessa taquicardia. Depois eu vou mostrar como a gente faz o mapeamento de taquicardia, ou fora de taquicardia. Então, eu vou identificar esse istmo dessa taquicardia. Mas, como vocês sabem, eu já mostrei, eu posso ter vários circuitos, então eu posso bloquear esse circuito e ele continua tendo o circuito aqui. Eu vou precisar não só eliminar o circuito principal, mas eu vou precisar fazer uma homogeneização desse substrato, que então, nesse caso, pode invertir essa cicatriz aqui, quase confluentes, epicárdica. Então, a gente fez essa homogeneização dessa cicatriz, buscando com que essa cicatriz, que era uma cicatriz heterogênea, e lá vem aquela primeira ressonância que eu mostrei para vocês, eu transformo numa cicatriz homogênea, e com isso, então, eu elimino os circuitos reentrantes dentro da cicatriz. E esse é o objetivo da ablação, então, tornar essa cicatriz uma cicatriz heterogênea e homogênea. Como eu faço essa ablação? Vou falar de uma maneira bem rápida, porque realmente é muito complexo, mas basicamente eu posso mapear durante a taquicardia ventricular, quando a taquicardia é indutível, e indutível de uma maneira homogênea e bem tolerada. Então eu consigo avaliar esses eletrogramas pré-sistólicos, eletrogramas mesodiastólicos, eu queimo, aplico para ver se interrompe a taquicardia. Eu posso fazer manobras de encarrilhamento, encontrando encarrilhamento oculto, os tipos de resposta. Eu vou conseguir identificar em qual parte eu estou daquele circuito, se eu estou no istmo, estou numa alça externa, se eu estou numa área adjacente ao circuito, estou dentro da cicatriz, mas numa área bystander, se estou adjacente ao circuito. Então, com isso, eu consigo identificar nisso. Se eu uso o mapeamento eletroanatômico, eu consigo fazer um mapa de ativação durante a taquicardia ventricular e vou identificar por onde passa essa taquicardia. Então, aqui o exemplo de um potencial mesodiastólico, eu tenho aqui a taquicardia ventricular, eu tenho esse potencial, você pode ver que aqui é toda diástole. Então, se eu tenho esse potencial nessa diástole, eu sei que é um potencial que está no istmo, é numa área que está de condução lenta, que está propiciando essa reentrada, ou pelo menos está próximo a essa reentrada. Então, aqui o mesodiastólico, eu sei que isso aqui é uma área importante, e no caso aqui, a aplicação da radiofrequência levou à interrupção da taquicardia, significava que esse sinal aqui era um sinal importante para esse circuito, então eu consigo interromper essa taquicardia. Aqui é uma manobra de encarrilhamento, como eu falei para vocês, é simples de entender, mas é complexo. Simples para o eletrofisiologista é simples, mas para explicar, mas basicamente a gente faz estimulações e consegue ver em qual parte do circuito a gente está. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma estimulação, eu estou capturando, e a morfologia da captura, da estimulação, é igual ao QRS da taquicardia. E por que eu capturo? Porque esse aqui está mais rápido que a taquicardia. Eu sei que, então, o potencial que eu capturei, ele está lá no meio da diástole, e eu sei, e ainda tem mais espículo até o QRS, eu tenho um longo, significa que eu estou capturando no meio do canal, ele leva um tempo para sair. Então, esse é um encaminhamento adequado, e se eu aplicar a radiofrequência nesse local, provavelmente eu vou levar a interrupção. E aqui no trabalho do Stevenson, clássico, de 92, foi mais de 30% de chance de interromper a taquicardia. Esse aqui é um mapa de ativação de taquicardia ventricular. Então, aqui a gente vê, deve ter um LAT aqui, está bem em cima da barrinha do zoom. LAT é a ativação, bipolar é a voltagem. Então, esse aqui é um mapa de voltagem, como eu mostrei para vocês, que o vermelho é a cicatriz, o roxo é o saudável. Aqui o mapa de ativação, o que eu vejo vermelho é precoce, o azul é tardio. Então, a gente vê aqui um circuito reentrante. Pode ver que o vermelho vem junto, o azul encontra o vermelho, então o circuito reentrante. Se a gente ligar uma ferramentinha que chama Early Mid Slate, ele vai pintar aqui como encontrando os dois. Então, a gente vê que eu tenho uma saída aqui desse circuito e ele entra nessa região aqui anterior, que é bem na área da cicatriz, nessa cicatriz do Chagas com inferolátero basal, tá? O circuito ele entrava por aqui, saía aqui e fazia então esse circuito da taquicardia. A gente fez essa aplicação nessa região aqui, nesse ponto azul, que é sempre o azul, é a cor da vitória. A gente usa essa marca. O azul foi onde interrompeu a taquicardia. É óbvio que essa paciente, como eu vou mostrar para vocês, geralmente o que a gente acontece,
é o paciente ter mais de uma taquicardia. No caso aqui no Termocool foi uma mediana de 3, na minha tese foi também 13 e pouquinho de número de morfologias de taquicardia, e pelo menos uma dessas taquicardias, tá, ela vai ser não mapeável. Por isso, então, que óbvio que o mundo ideal é mapear a taquicardia, encontrar a taquicardia, interromper e homogeneizar a cicatriz naquela região. Eu preciso de mais ferramentas, eu preciso fazer essa modificação do substrato. Então, a ablação pode ser feita do estável, mas na taquicardia instável eu vou lançar mão de outras técnicas e essa técnicas de modificação do substrato para tratar esses pacientes. Tá? E basicamente o que a gente faz é um misto, né? Quando tem taquicardia, mapeia e faz a modificação do substrato pós, ou se só induz mal tolerada ou não induz, a gente faz a modificação do substrato. Então, eu vou usar técnicas de pace mapping, avaliação dos potenciais tardios, no caso que a gente chama de LAVA, que é a ativação local anormal. Tá? Agora eu tenho técnicas novas também com um sistema de mapeamento eletroanatômico Ripple Map, que ele vê a onda de condução, eu consigo ver onde tem os canais e a condução lenta. E mais recente ainda são os ZILA, que é que é do Roderick Tang. Ele faz um mapa em ritmo sinusal, e principalmente com insight, mas o Carto também dá para ver. Ele vê aonde a onda desacelera, e o mapa isocrônico ajuda a ver a velocidade de ativação dessa onda, da ativação da onda em ritmo sinusal. Ele vê onde a onda desacelera e ali essa região do istmo, então eu posso fazer essa ablação guiada pelo ILAN, que é esse Isochronal Light Activation Map. Então, aquela figura que eu mostrei para vocês, eu tenho os eletrogramas, as fibras miocárdicas que estão isotrópicas, paralelas, todas ativando de uma mesma maneira, e o eletrograma bipolar é uma soma desses vetores dessa ativação, então eu vou ter um eletrograma bipolar, um eletrograma discreto, de duração bem curta, de amplitude alta. Então, se eu tenho esse eletrograma aqui, eu sei que eu estou numa área de tecido saudável, de condução normal, a onda se ativa de uma maneira rápida e heterogênea. E já quando eu estou naquela cicatriz, com todas aquelas colisões de onda que eu já falei para vocês, eu vou ter primeiro o fato de essa onda anular aqui, aí vem uma outra aqui com retardo, a duração do eletrograma vai ser maior. Então, você pode ver aqui, ó, a duração do eletrograma vai ser maior. Como eu tenho muita fibrose, a amplitude desse vetor, desse eletrograma, que é uma soma desses vetores, vai ser menor, tá? Então, essa é uma característica de um eletrograma dentro da cicatriz. Então, é um eletrograma de longa duração, multicomponente e de baixa amplitude. Então, com isso, eu passando o catéter, e com isso que vem aqueles mapas, o mapa de voltagem, eu passando o catéter, vendo o eletrograma bipolar naquela região, eu consigo identificar se eu estou na cicatriz, no tecido saudável, na cicatriz bem densa, que não tem nenhuma atividade elétrica, ou nessa cicatriz. E quando eu vejo isso aqui, então isso aqui é um LAVA, mas também eu vejo que eu tenho potencial fora do QRS, esse é o potencial tardio, e ainda esse potencial está grudadinho do potencial do QRS, então provavelmente é até a entradinha do canal. Tá? Eu sei que esse é o eletrograma que vai ter que ser meu alvo para ablação de taquicardia ventricular, e esse é o eletrograma que eu vou buscar a homogeneização desses eletrogramas. Então, aqui a gente tem um paciente em ritmo sinusal, que tinha uma taquicardia ventricular, e esse aqui é uma displasia de VD. A gente vê, então, esse potencial bem grande fora do QRS. Sem dúvida, existe uma área de condução lenta e provavelmente, então, essa área de condução lenta vai funcionar como aquele istmo para ter a reentrada e ter a taquicardia ventricular. Então, esse aqui vai ser um meu alvo. Aqui com o Carto, óbvio que o Carto ajuda a mostrar onde o local que eu não passei, onde eu tenho que passar, mas se tu já tem um pouco de experiência e tu sabe, faz um mapa mental, não é fundamental, eu consigo achar esses potenciais, imagino, na região, mas óbvio que aqui o Carto ajuda, então a gente vê aqui esses potenciais anormais, tá? Bastante fragmentado, diastólicos, tá? Então eu identifico onde está essa cicatriz e eu faço aquela homogeneização que eu mostrei para vocês. E no caso desse paciente aqui, um dos pacientes da minha tese,
ele tinha 4 morfologias, eu cheguei a ter paciente com 7 morfologias diferentes. É óbvio que a gente não vai mapear uma morfologia ou outra, eu vou buscar essa homogeneização, identificar esse substrato, fazer essa homogeneização. Esse paciente já faleceu com um AVC uns 2 anos e meio depois da ablação. Mas esse paciente com tanta cicatriz, a gente fez a ablação, ele não tinha tido recorrência da taquicardia ventricular. Você pode ver que essa aqui é uma das características do chagásico, que a cicatriz epicárdica é maior que a cicatriz endocárdica. Então, você pode ver que ele tem uma cicatriz inferolátero basal, uma cicatriz apical no epicárdio. Eu tenho a mesma cicatriz no endocárdio, só que a extensão da cicatriz é muito maior no epicárdio, ela chega a confluir aqui no epicárdio, e no endo tem na região, mas não é totalmente, a extensão é maior, tá? Então, essa aqui é a ablação daquele paciente que eu já tinha mostrado para vocês. Eu faço essa homogeneização. No caso aqui, a gente queimou no endocárdio e no epicárdio. E como eu falei, esse paciente não teve recorrência no follow-up. E esse aqui foi dado na minha tese. A gente está aceito, já está como early, ainda não saiu a versão definitiva, mas todos já podem acessar, está no PubMed, está no Heart Rhythm. Então, a gente mostrou em pacientes chagásicos, foi um estudo randomizado em pacientes chagásicos, que a gente randomizou para ablação epicárdica e endocárdica combinada ou endocárdica exclusiva para pacientes chagásicos, e eu vi que a taxa de insucesso, que era a reindutibilidade de taquicardia ventricular, foi muito maior no paciente que foi só ablação endocárdica. Isso documentou uma coisa que a gente já imaginava e sabia, mas não tinha essa documentação. Então, paciente chagásico, eu preciso ir para o epicárdio, eu preciso fazer essa abordagem epicárdica e vai ser necessário. E mesmo os pacientes que foram randomizados para o grupo endocárdico, o protocolo, como era o endpoint, era a indutibilidade, eu continuei e desses 9 insucessos, eu consegui, indo para o epicárdio, ter um sucesso da ablação. Então, isso mostra, e na verdade a nossa conduta atualmente é chagas, invariavelmente ir para o epicárdio já no início do procedimento, sem avaliar eletro de taquicardia, porque realmente é necessário a abordagem epicárdica. Esse nosso dado comprovou isso aí, que a gente há 20 anos, e o epicárdio nasceu aqui no INCOR, o Dr. Maurício, o Dr. Sousa, porque tinha muito chagásico que tinha essa necessidade de chegar no epicárdio para resolver esses circuitos epicárdicos. Esse é um caso bem interessante, eu até comentei quem estava ontem na ablação. Então, esse era um paciente, foi em 2014, tá, que ele tinha um CDI já implantado há muitos anos, e ficou muitos anos sem ter taquicardia ventricular. Então, aí em 2014 ele começou a ter. A gente fez essa ablação epiendocárdica aqui no ventrículo direito, aqui os potenciais anormais, você pode ver que a cicatriz epicárdica é maior, isso é uma das características da displasia, uma doença que vem de dentro para fora. Só que a gente fez a ablação, 2 semanas depois ele veio com uma TV lenta. Isso às vezes acontece, a gente não elimina todo o canal, o circuito, ele alentece, ela pode até ficar mais lenta e incessante, que foi o que aconteceu. Então, 2 semanas depois, ele teve que fazer uma nova ablação, a gente queimou mais nessa região epicárdica, chegou a fazer o mapa do VE, não tinha cicatriz endocárdica no VE, aí também a epicárdica não tinha grande coisa, o que tinha era mais mesmo no ventrículo direito. 3 semanas depois, ele veio com uma nova taquicardia, me lembro até a noiva dele perguntou se ele a cada 3 semanas teria que fazer uma nova ablação, mas depois dessa terceira, que foi endocárdica, eliminou esses circuitos, ele ficou 1 ano e meio sem ter taquicardia ventricular, e em setembro de 2015 teve uma nova taquicardia ventricular, a gente fez a ablação, e aí depois disso ele ficou muito tempo bem, ficou 1 ano e meio bem. Esse aqui é o eletro dele, vem aqui uma da Epsilon bem típica, fragmentada, então a gente vê aqui aquelas áreas de condução lenta, que é o substrato na taquicardia ventricular. Entretanto, esse paciente, ele deixou de ter TV, aí ele começou a apresentar insuficiência cardíaca, ele deteriorou a função, e até foi uma das coisas que eu comentei ontem na ablação, que ontem a gente fez um caso de displasia. À medida que a doença avança, a TV deixa de ser mais epicárdica, passa a ser endocárdica, porque ele substitui toda
o epicárdio por cicatriz, então já não tem aquelas fibras saudáveis dentro dessa cicatriz. E quando avança muito a doença, o paciente não tem mais taquicardia ventricular. Esse aqui é o coração dele depois que transplantou, e ele evoluiu com insuficiência cardíaca, precisou transplantar. Então, vocês podem ver aqui o ventrículo direito dele é só gordura. E aquela que eu até falei ontem, uma gordura espessa, tá? Então, aqui, esse paciente não vai ter mais TV, porque ele não tem mais fibra miocárdica saudável para fazer, então, a reentrada. E eu acho que eu não tenho aqui a foto do VE, mas no VE ele já tinha um comprometimento também de substituição gordurosa no ventrículo esquerdo. Então, essa é uma das características dos pacientes com displasia. E aquele de ontem, eu acho que ele já estava mais nesse grau mais avançado, que o que tinha mais os sinais anormais, e era todo o ventrículo, a gente viu o potencial anormal, quem estava junto ontem, era tudo mais endocárdico mesmo. Então, essa é uma das características das ablações da taquicardia ventricular. Mas eu vou, então, eu fiz uma ablação. Como eu vou avaliar? E esse aqui é um dado, é um gráfico novo que saiu e que é exatamente o que eu penso no resultado da taquicardia ventricular, da ablação da taquicardia ventricular, que saiu na diretriz, que foi publicada em maio do ano passado, está fazendo um ano. Na verdade, a publicação final foi agora em março, mas ela foi lançada no ano passado. Alguns brasileiros participaram. Então, o resultado vai envolver pacientes, fatores dos pacientes, a severidade da doença cardíaca, a progressão da doença cardíaca, fatores do procedimento, a facilidade, dificuldade que eu tive no procedimento, quanto queimou mais, queimou menos, e no pós, que vai envolver drogas antiarrítmicas, programação do CDI, a necessidade ou não de transplante. E o prognóstico, o sucesso, ele vai ser não só esse paciente não vai ter mais recorrência de taquicardia ventricular. O sucesso é reduzir o burn de taquicardia ventricular, tirar um paciente de tempestade elétrica, conseguir reduzir, não estava com 600, passou a ser 200, agora diminuiu a arona. Todo esse é o sucesso. É óbvio que eu quero deixar o paciente sem nenhuma cicatriz, mas às vezes eu não consigo isso. E eu vou mostrar todos os dados da literatura que mostram isso. Mas se eu reduzir bastante o número de eventos, é sim um sucesso da ablação. Então, a definição da palavra sucesso é muito complexa. Então, entra aqui mortalidade, recorrência da TV burning, prevenção de tempestade, hospitalização, qualidade de vida desse paciente. É isso que a ablação consegue. Então, esse aqui é o maior estudo multicêntrico, é um dos maiores estudos, já não é mais maior, porque tem também os registros, mas é um estudo multicêntrico lá de 2007, 2008, quando chegou o catéter termocool, catéter irrigado da Johnson, tá? Mas somente grupos experientes. Então, 231 pacientes com miocardiopatia isquêmica, fração de ejeção média de 25, idade média de 68 anos, não é 68%. A taxa de recorrência de taquicardia ventricular foi de 51%. Tá? Mas o que a gente vê? E esse gráfico, a mortalidade desses pacientes foi baixa, mas o que a gente vê? E esse aqui é o gráfico de eventos de taquicardia ventricular pré-procedimento, e esse aqui é um gráfico mais clássico, que depois desse estudo, é aqui o pós. Então, a gente vê que os pacientes que tinham muita taquicardia ventricular, eles até puderam ter alguns episódios de taquicardia ventricular aqui, mas a quantidade de episódios foi menor. Então, a mediana, que era uma mediana de 11 eventos de taquicardia ventricular em 6 meses pré-ablação, passou a ser uma mediana de 0 com P altamente significativo. Então, eu posso ter recorrência, mas sem dúvida nenhuma o burden, a quantidade de eventos de taquicardia ventricular reduz. Esse aqui é o EuroVT, também mostra o mesmo dado, uma taxa de recorrência ao redor de 50%, mas o número de terapias significativamente reduzido. Tá? Então, essa é a principal resposta que a gente tem no pós-ablação. Eu bato aqui, ele passa. Esse aqui é um estudo mais recente, e esse estudo, quando foi apresentado, foi no Heart Rhythm, e foi publicado no New England, foi early, na época do Heart Rhythm, me lembro que a gente estava em São Francisco, e publicado em julho, que é o Vanish VT, é um estudo multicêntrico, que avaliou, então, eu
escalonar o tratamento antiarrítmico. Então, o paciente já está... E o que era o escalonamento do tratamento antiarrítmico? O paciente tá sem antiarrítmico, eu dou antiarrítmico. Se o paciente está com sotalol, eu dou amiodarona. Se o paciente está com amiodarona, eu aumento a dose. Eu dou uma reimpregnada e aumento a dose da amiodarona. E o que ele mostra? Primeiro, a taxa de recorrência foi alta, tá? Isso foi uma das coisas que se discutiu muito, a taxa de recorrência alta, e eles estão já fazendo um Vanish novo, porque a percepção que a gente tem é que com a evolução da tecnologia, essa recorrência está melhor, e nos últimos 2, 3 anos vem tendo, sim, uma menor taxa de recorrência, tá? Mas que os pacientes que não estavam em uso de amiodarona, eu dar amiodarona ou fazer ablação, vai ser semelhante, o hazard ratio de 1,14 com P de 0,64, que é muito que a gente faz no INCOR, né? Não, tá sem amiodarona, vamos tentar dar amiodarona para tentar evitar que, você pode ver que são procedimentos que duram 5 horas, 6 horas, procedimentos bastante complexos. Então, o paciente que não está com amiodarona, eu posso dar, eu vou ter um resultado igual a mandar esse paciente para ablação, e por isso que entra aí aquela diretriz que eu mostrei no início, a recomendação é para o paciente que está tendo TV recorrente, em vigência de droga antiarrítmica, e prefiro a ablação ao escalonar a terapia. E já nos pacientes que estavam com amiodarona, que são aqueles pacientes mais graves, pode ver que até a taxa de recorrência da ablação é maior do que os que estavam sem amiodarona. Se o paciente já está com amiodarona, tá? Eu escalonar, dar mais amiodarona, reimpregnar, eu vou ter um benefício menor, altamente significativo, hazard ratio de 0,5, de fazer ablação. Então, o paciente que eu preciso fazer ablação é aquele que está tendo TV recorrente, em vigência de amiodarona, e o Vanish veio para mostrar que, na verdade, a gente já fazia isso. A gente já fazia isso no INCOR há muito tempo, mas ele mostrou que é isso mesmo. Não está, dá amiodarona, espera. Se o paciente não vai também deixar tomando um monte de choque, mas dei amiodarona e passou a ter TV, aí sim a gente vai para a ablação, e a ablação é benéfica nessa população. Esse filme aqui eu mostrei, e por isso que eu falei que as novas tecnologias estão ajudando muito. Tem os novos catéteres com sensor de contato, os catéteres com irrigação, o de surround flow, que a gente chama, com mais furos, permite uma lesão melhor. E a integração dos métodos de imagem da ressonância, principalmente para guiar a ablação, vem mostrando cada vez mais benefícios. Então, esse é um trabalho que saiu essa semana, tá? Que é uma técnica que a gente tem, por isso que eu falei, vamos pedir a ressonância com ADAS, com 3D, porque eu consigo, então, aqui é a ressonância, aqui é o mapa, aqui é o canal da ressonância, eu consigo direcionar a ablação para esse substrato da taquicardia, e esse foi o trabalho que saiu essa semana. Quando eu faço, então, do grupo do Berruese, que eles usam esse mesmo software que o nosso, saiu essa semana, na verdade. Tá? Se eu faço uma ablação, primeiro eles tinham feito a ablação ajudada pelo que eu mostrei até na aula de imagem. A ablação ser ajudada, eu tenho um tempo igual de procedimento, mas eu tenho mais focado e tinha um resultado melhor. Se eu faço uma ablação guiada, então eu entro, eu nem faço o mapa, eu já tenho a ressonância, eu já sei onde está a cicatriz, e é bastante acurado a ressonância. Se eu faço a ablação guiada por essa cicatriz, vou ter um tempo, menos indutibilidade, vou ter menos tempo de fluoroscopia, vou ter menos tempo de radiofrequência, porque eu foco, não vou queimar a área que não é necessária para o circuito da taquicardia ventricular, mas eu vou ter, na verdade, aqui eu vou ter menos tempo de procedimento, tá? Então, esse aqui, o procedimento vai ficar mais rápido, e isso é importante, porque esses pacientes são pacientes muito doentes. Na nossa casuística, o procedimento, quando passa de 7 horas, está associado a um aumento na mortalidade desse paciente. Tá? Eu vou ter menos indutibilidade, vou ter um sucesso maior, e no segmento no longo prazo, você pode ver que aqui é quase, óbvio que isso aqui são 70 pacientes, os 3 grupos, ele consegue quase uma taxa de recorrência quase próxima a 90%, num segmento de 12 meses, que é curto também. Mas eu fazendo a ablação guiada
pela ressonância focada, identificando esse substrato, eu consigo. Então, como eu falei, cada vez mais o sucesso da ablação está melhorando por esse arsenal tecnológico. Isso aqui é uma coisa que a gente tem. O CARTO a gente tem para alguns pacientes, para os pacientes de convênio para todos, e do SUS alguns pacientes. Se eu fizer essa ressonância, eu consigo guiar a ablação, e aquele paciente foi guiada. Eu fiz o mapa, mas foi guiada pela ablação, foi em fevereiro, que a gente fez esse caso. Eu tenho um resultado muito bom. E aquele paciente, ele não tinha CDI, a gente deixou ele sem CDI porque não induziu mais, e ele voltou já no ambulatório, tá ótimo. Novas tecnologias, e esse aqui é um conceito bem novo, tá? Que é a radioterapia, tá? Então, eu tenho um substrato, eu posso irradiar, e o trabalho do Felipe Kukulich junto com o pessoal lá do Missouri, tá? Eles mostraram que eu fazendo o tratamento de radioterapia dessa cicatriz, eu vou reduzir, óbvio que o resultado você pode ver, não é igual ao da ablação, mas para um paciente com muita comorbidade, que a ablação pode ser de risco, pode ser uma alternativa, e essa é uma coisa que está se estudando ao redor do mundo. A gente já está com o protocolo em aprovação, infelizmente o Covid atrapalhou a gente, inclusive foi um pôster que foi aceito no Heart Rhythm esse ano. Então, a feasibilidade, a gente viu que é possível fazer a irradiação desses pacientes com Chagas, então é um potencial tratamento. Então, coisas que estão vindo para adicionar, que, como eu falei, tá? Mais até do que da FA, a taquicardia ventricular é uma coisa que vem evoluindo bastante nos últimos anos. Provavelmente vai ser a tese do Fábio, não sei se ele está aí. É uma coisa bem interessante. E junto com o pessoal lá de Nashville, Jason, o Dr. Stevenson, que é provavelmente a pessoa mais importante na taquicardia ventricular, então a gente tem um potencial muito grande de ter informações com a radioterapia. Então, esse aqui é um apanhado dos principais estudos de taquicardia ventricular. Resumindo, a taxa de sucesso é variável, vai desde 20% até 70% de recorrência, mas é ao redor de 50%. Pacientes não isquêmicos, deixa eu achar aqui onde tem não isquêmico, a taxa de recorrência é maior que o não isquêmico, então sempre o não isquêmico entra Chagas, miocardite, os procedimentos são mais complexos, porque a cicatriz é mais heterogênea, tem mais substrato epicárdico, então o não isquêmico vai pior que o isquêmico, tá? Então esse aqui é um dado de toda a literatura que é mais ou menos semelhante aos nossos dados. Então a nossa casuística, esse aqui é dado de 2013 a 2015, a gente fez 151 procedimentos, a gente faz em média 50 a 60 ablações de taquicardia ventricular por ano, e 125 pacientes, você pode ver que alguns pacientes teve que repetir, 14% duas ablações, um paciente 13, um paciente necessitou de 4 ablações. A nossa casuística, até por ser Chagas, 54%, a gente habitualmente vai para epicárdio, então ao redor de 60% de abordagem epicárdica na nossa casuística. E habitualmente a gente indica por TV recorrente, alguns casos de tempestade elétrica, mais raro, primeiro episódio de taquicardia ventricular. E a maior parte dos pacientes estão em uso de amiodarona, uma dose mediana de 400 miligramas, tá? E alguns desses pacientes, principalmente essas TVs muito recorrentes, as tempestades, eles vêm em uso de lidocaína, como o caso de ontem, ele chegou na hemodinâmica já com superdose de amiodarona e com lidocaína. E qual é o resultado? A nossa curva é mais ou menos semelhante à da literatura, tá? Os não isquêmicos, chagásicos e os outros não isquêmicos ao redor de 50% de recorrência, e o isquêmico 20% de recorrência. Eu acho os resultados bastante bons. Se a gente for avaliar só o isquêmico, é significativo diferente, mas em toda a curva não, tá? Então, a percepção que é que a gente consegue fazer bastante coisa. Na nossa casuística, no follow-up de 538 dias, é uma população que tem uma mortalidade alta, 20%, porque são todos doentes. Alguns têm a morte na hospitalização, alguns relacionados à complicação da ablação, mas muito pela condição clínica do paciente, como eu falei, essas tempestades elétricas. A percepção que eu tenho
é que depois que a gente passou a fazer procedimentos mais curtos, e como eu disse, nessa mesma série, o procedimento era acima de 7 horas, aumentou a mortalidade, a gente passou a fazer a ablação mais curta, evitar, não, vou eliminar todas as taquicardias, por isso que vocês veem muito sucesso parcial, que é a não indutibilidade da clínica, induzindo outras morfologias. O paciente, porque também não adianta eu fazer uma ablação linda, e o paciente sair arrebentado e morrer por piora da miocardiopatia. Então, é difícil, mas é importante encontrar esse equilíbrio, fazer o ideal para um paciente também sair bem, e essa é a nossa série, a mortalidade de 30 dias, 17%. O tempo para a morte é mediana de 60 dias, tá? E 5% desses 5 pacientes dessa nossa série, que é com a ajuda dos estagiários, agora a gente vai progredir essa série, a expectativa é de levar para 10 anos e até publicar esses dados. São dados bem interessantes. E outro ponto importante, que aí entra aquilo do, não, mas qual é o paciente que eu poderia até deixar sem CDI? Tá? O paciente que tem uma função preservada, tá? E essa aqui é a nossa série, então a mortalidade, o paciente que tem a função preservada com a ablação, ele tem uma mortalidade mais baixa. Então, esse é um paciente potencialmente, sim, que eu poderia... Então, o único paciente que eu deixaria sem CDI no pós-ablação é esse que tem uma função mais preservada, tá? E esse, sim, eu vejo em algumas situações, alguns casos específicos, 45, 50, que é uma TV circuitinho pequeno, como aquele paciente que eu mostrei que a gente fez guiado pela ressonância, eu acho tranquilo deixar esse paciente sem CDI, porque realmente a taxa de mortalidade, e vocês podem ver que isso aqui é 1.500 dias, são 4 anos de segmento, é baixa. Como eu falei para vocês, os pacientes, que é um dado que a Karina levantou em 2008, os pacientes até podem ter recorrência, mas o número de episódios de taquicardia ventricular reduz bastante da ablação. Então, mesmo tendo esses 50% de recorrência, que é o contexto pior, o chagásico, o número de episódios vai ser muito menor pós-ablação. E eu vejo que todo mundo me pergunta, não, mas... e também entra na questão do CDI, não CDI, ou se eu for fazer a ablação, colocar o CDI, será que vale a pena eu fazer a ablação precoce, aquela chamada ablação profilática? E aí isso foi uma coisa que se esperava muito. Esse aqui, você pode ver, em 2007, é um assunto que já se discutia em 2007, o Vivek publicou no New England, mostrando que estão fazendo essa ablação profilática. Indicou o CDI para um paciente que já teve TV, eu faço essa ablação, e a profilática é para prevenir o choque, não é para prevenir a TV, porque o paciente já teve a TV que indicou o CDI. Tá? Eu vou até reduzir o número de eventos de taquicardia ventricular, mas eles tinham uma expectativa de redução de mortalidade que não encontrou. E muitos pacientes do grupo controle, pode ver, 60% dos pacientes do grupo controle que não fizeram ablação, eles implantaram o CDI, ficaram com droga, não tiveram choque do CDI. Tá? Então, isso foi naquela época, e ele está falando, não, isso não vai mudar a diretriz mesmo, então não tem indicação de fazer ablação quando implanto para prevenir o CDI. E saiu agora no American College, foi publicado e saiu apresentado no American College, saiu publicado o Berlin VT Study, tá? Também com 100 e pouquinhos pacientes, tá? Que ele fez a mesma coisa. Pacientes com infarto prévio, disfunção, uma arritmia que precisou do implante do CDI, e aí ele avaliou, a gente pode combinar toda mortalidade ou hospitalização não planejada para tratamento de TV ou pior da insuficiência cardíaca. Fazer essa ablação precoce não preveniu, mas nos pacientes que ele ajudou a reduzir um pouco das terapias apropriadas. Então, para concluir a aula, já passou um pouquinho de 1 hora. Se eu tenho um paciente com TV mal tolerada, disfunção ventricular importante, a primeira coisa que eu tenho que fazer para esse paciente é o CDI, porque eu quero prevenir que esse paciente morra. É óbvio que eu vou colocar o CDI, porque eu já falei, como eu já falei aqui, eu vou tentar as drogas antiarrítmicas, eu posso tentar a ablação para fazer com que ele não tenha esses choques do CDI. E é óbvio, se ele teve recorrência com droga, eu vou fazer a ablação, então eu posso balancear esses 3. Já os pacientes com função
TV bem tolerada, função função de ventricular, e eu acho mais até que a tolerância a função, o quanto tem de disfunção, eu posso tentar droga antiarrítmica, posso tentar ablação, não, realmente ele está tendo muita TV, eu posso colocar o CDI, mas o principal da abordagem desses pacientes é que é um tratamento híbrido. Então, eu vou usar esses três: droga, CDI, ablação, e aí o nosso papel é individualizar qual paciente que eu vou escolher mais uma coisa, mais outra coisa, ou primeiro uma coisa, primeiro outra, mas o tratamento da taquicardia ventricular nesses pacientes é um tratamento híbrido. Obrigado. Perguntas? Deixa eu parar o share aqui, que aí abre a tela para todo mundo. Doutor Cristiano, eu tenho uma pergunta baseada num caso que a gente viu na enfermaria no mês que eu estava rodando, o Odair, que a gente discutiu neuroablação naquele caso, o papel da simpatectomia, e eu fui dar uma pesquisada, depois disso eu vi que realmente o que tem na literatura é muito mais sobre TV refratária, né, pós-ablação ainda, mas eu vi alguns relatos também de avaliação de alguns preditores, com um estudo neurofisiológico que ele comentava, preditores de frequência cardíaca pré e pós essa neuroablação. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, assim. Então, com relação à simpatectomia, até a gente tem um protocolo que é a tese do Rodrigo, que a gente está randomizando, vai randomizar chagásico para escalonamento do tratamento clínico, simpatectomia ou ablação. Na verdade, o que tem de simpatectomia é tudo experimental. O que é mais claro e que eu mais acredito, tá, que a simpatectomia tem um papel, porque o sistema nervoso autônomo funciona como um modulador também, que ele pode ter algum papel naqueles pacientes com taquicardias mais rápidas, não taquicardias lentas, porque taquicardia lenta é muito substrato, aqueles pacientes que têm as taquicardias mais rápidas, e esse é um paciente, é aquele paciente que tem muito extracístole. Eu acho que a simpatectomia pode ter um papel nas extracístoles, mas para a taquicardia, e é óbvio que também na tempestade elétrica, porque existe, o paciente passa 2 anos sem ter TV, aí de repente num dia tem 4 eventos de taquicardia ventricular, existe sim um modulador do sistema nervoso autônomo. Eu acho que na tempestade elétrica, naquele paciente que não tem o que fazer, eu já fiz ablação e coisa, eu acho que tem um papel. Isso na cicatriz, óbvio que na catecolaminética, tudo isso é diferente, porque o mecanismo é diferente. Mas ainda é muito... A gente está estudando, tá? Não tem essa resposta, tá? Eu, pessoalmente, acho que para chagásico não vai resolver. A minha percepção é de que não vai resolver, porque é muito substrato, principalmente para TV lenta. Quando a gente desenhou o protocolo, uma das sugestões foi de fazer o desenho dele baseado na frequência. TV mais rápida entra o braço simpatectomia, TV mais lenta não entra, mas no fim ficou para todo. E o Odair, eu acho, na verdade, o Odair, ele tinha, se eu não me engano, era um paciente, ele tinha um componente adrenérgico que era, quando ele fez, acho que ele fez a ablação, ficou entubado, quando tentava estubar, ele tinha choque, acho que por isso que se pensou, mas óbvio que a gente ainda não tem o dado nosso, acho que os meninos vão até fazer um levantamento de todas as simpatectomias, mas a percepção que eu tenho é que o uso é restrito e é mais para quando não tem o que fazer, que aí acaba sendo um tratamento um pouco menos invasivo que a ablação e que pode ter um benefício. Tá, obrigada. Cris, O Rodrigo está aí. Só complementando sobre a simpatectomia, a gente está fazendo um levantamento aí sobre os casos em doenças arritmogênicas aí no INCOR. Deve acabar já. Eu, Marina e o Felipe estamos fazendo isso aí. Tem por volta de uns 23, 24 casos nos últimos 10 anos aí. Essa que é a verdade. Não são muitos casos, metade mais ou menos para chagásico. Mas ainda estamos fazendo levantamento. Assim que tiver novidades, a gente manda aí. Deve, inclusive, escrever alguma coisa. Eu acho que é interessante. Teve alguns casos que a evolução foi bem ruim, bem surpreendentemente ruim. Aí eu não sei também o quanto do simpático ajuda a segurar a paciente que fez choque, coisa. Então, eu acho que é uma coisa que ainda precisa ter a resposta. Do mesmo jeito que tem o trabalho da Luciana, a Maganijan,
da denervação renal, aplicar na artéria renal, como também um bloqueio do simpático, para a tempestade elétrica pode ter um papel. E quem publicou para Chagas foi o Luiz Sainz, lá da Colômbia. Ele mostrou que também pode ter um papel, mas também mais em tempestade elétrica, não no contexto geral. A Nath perguntou aqui qual o momento ideal. Na tempestade elétrica, eu acho que a tempestade elétrica tem que ser precoce a ablação. O que eu questiono muito é o conceito de tempestade elétrica. O que se fala muito, tempestade elétrica, não. O paciente tomou 5 choques no mesmo momento, numa TV que não refletiu, isso não é tempestade elétrica. Tá? A tempestade elétrica, o paciente teve uma TV, 2 horas depois teve outra TV, como o caso que a gente fez, que eu falei 2 semanas atrás, o paciente ficou, e a Lu conhece o paciente que o João está cuidando, ele teve TV revertida, teve TV, e aí foi entubado, balão e coisa, entrou numa espiral, que se não tivesse feito, e a gente entrou, eu e o Dr. Maurício Morrigini, a gente entrou 10 da noite, acabou 3 da manhã, e se não tivesse feito, ali é uma ablação de emergência. As ablações de emergência são nesse contexto de tempestade elétrica, mas a maior parte das tempestades que se diz tempestade não é tempestade elétrica. O Vitor perguntou em ablações muito extensas, uma piora da função ventricular por perda de miocárdio viável, ainda levando que esse paciente já tem disfunção. Não, tá? Não é um problema a piora da função. Por quê? Porque o tecido que a gente faz a modificação é um tecido já cicatricial, um tecido já doente, ele não perde tanto tecido miocárdico saudável. O que às vezes acontece é pelo procedimento ser prolongado, tá? Pelo procedimento ser prolongado, o paciente tolera mal, por isso que eu falei, a gente passou a tornar as ablações mais curtas, porque a gente pega um paciente 20 de fração de ejeção, eu for fazer qualquer cirurgia, se for uma cirurgia de uma colectomia que demora 7 horas, ele vai sair derrubado do mesmo jeito que sai de uma ablação de taquicardia ventricular. Então, o problema não é a perda miocárdica, que é mínima, porque a ablação é focada na cicatriz, mas sim a condição geral do paciente nesse contexto clínico ruim, né? Cris, parabéns pela aula super completa, obrigada. Eu queria ouvir uma opinião sua. É longa, né? Não, foi ótima. Foi ótimo. Eu quero ouvir uma opinião sua. Por exemplo, na FA, quando a gente dá alta, a gente não tira antiarrítmico, certo? Pensando na questão da inflamação, etc. Você acha que essa conduta também faz sentido na TV? E se tem alguma TV que você se anima mais, por exemplo, displasia, você tira mais medicação do que você tira em Chagas? Porque você chegou a comentar aí em relação a tirar antiarrítmico, que eu concordo, porque você modificou no pós. Me conta um pouquinho da sua opinião. Então, assim, o americano, ele é muito focado em fazer ablação e tirar a amiodarona desse paciente. E eles têm muito medo de amiodarona. Conversando, a amiodarona é uma droga. Eu estive lá em Portugal agora, foi um dos debates do papel da amiodarona. A amiodarona é muito deletéria. A gente tem muita experiência com a amiodarona. A gente usa, habitualmente, o chagásico, ele já vem usando a amiodarona antes de ter tido a primeira TV por conta das TVs NS. Então, especialmente para o chagásico, eu não tenho um objetivo de tirar a amiodarona. Para o paciente não chagásico, com disfunção menor, eu acho que dá para tirar, tá? Mas realmente não é o nosso objetivo. Mas, por exemplo, o que tem função melhor, é melhor eu deixar ele com amiodarona ou ter um CDI, porque eu fiz ablação em vigência de amiodarona, e aí, não, vou deixar ele sem CDI, mas também não estou totalmente protegido. Então, a gente acaba, né? Não é o objetivo tirar, mas eu acho que o objetivo tem que ser deixar a menor dose possível de amiodarona. Ela está com 600, eu fiz a ablação, eu vou voltar para 200. Eu vou deixar com uma dose menor, tá? Porque eu não vejo como objetivo tirar, mas sim deixar uma menor dose possível de amiodarona. Perfeito. Perfeito, Cris. Parabéns. Fiquei muito feliz em ver tua apresentação. Muito, muito bem feita, do começo, meio e fim. Uma redação nota 10 de escola. Adorei tua apresentação. Muito bonito. Slides sempre perfeitos. Um tratamento estatístico que você, do grupo, realmente é o que mais se destaca. Sempre foi uma pessoa espetacular para motivar a gente a trabalhar e mexer com a estatística, com a ciência. Quero parabenizá-lo. E fico vendo nos seus olhos os olhos que eu vi do Dr. Sousa, porque o Sousa foi
Você lembra, né? Quando a pessoa saía para ablação de arritmias ventriculares, os olhos brilhavam, não tinha jeito. Ele ficava, se sentia desafiado, como o seu time do Grêmio. Você falou que o azul é a cor da vitória, foi a única coisa que poderia ser controversa na sua aula. Mas fora isso, realmente foi assim, eu fiquei relembrando aqui as coisas e realmente você assim nos deixa orgulhoso, né, de ver o seu trabalho em arritmia ventricular, pegando pacientes muito graves. É bom lembrar que isso é fruto de muita dedicação. Você é extremamente dedicado a esses pacientes. É o nosso braço direito. Nós no ambulatório sofremos a toda hora com pedidos do pronto-socorro, pedidos do ambulatório de pacientes graves, e você sempre se prontificando. É importante falar dessa parte do Cristiano, para quem não conhece. Ele está sempre disponível, incansável, né? E não reclama. A pessoa que está ali vai atrás. Eu quero parabenizá-lo. E essa sua tese e essa sua publicação é fruto do que você fez. Então, parabéns, e que você continue sempre, sempre assim, porque é nosso motivo de orgulho. Bom, continuando, acho que foi legal da sua aula mostrar que sem CDI não se conversa, né? Para a maior parte das TVs, mesmo agora a Luciana perguntando da mildarona, é legal quando você já tem um desfibrilador, né? Quando você não tem, você fica naquela situação, tá, vou confiar, mas se eu tenho desfibrilador, reduzir dose, o desfibrilador, em tese... Paciente com disfunção... Difícil, né? Agora, o que você tem a dizer sobre aquela meta-análise? Você lembra do Carmo? O André Carmo fez uma meta-análise, porque em Chagas, até porque a nossa casuística é Chagas, o Carmo fez uma publicação, não sei se você lembra, eu até anotei aqui, em 2018, em que ele faz uma meta-análise e que ele compara o tratamento de profilaxia secundária para Chagas, que isso que eu acho que é a grande questão hoje, num grupo que faz CDI, 483 pacientes, e 115 com a mildarona. Isso foi de uma média de 6 estudos para prevenção secundária, e a taxa de mortalidade no grupo CDI foi de 9,7 por 100 pacientes ano, contra 9,6 de amildarona. Quer dizer, ele não conseguiu, e não teve associação com a fração de injeção, não teve associação com o uso de beta-bloque, ou seja, não temos estudos ainda em Chagas, né, Cris? Ainda para entender. Não, Chagas... em Chagas não tem estudo, na verdade. Eu Chaguez que não é nem para responder isso aí. Eu vi o trabalho, na verdade, como a gente já escreveu bastante coisa sobre Chagas TV, tem um ponto importante. É uma meta-análise de registros. E, por exemplo, um dos trabalhos que tem o trabalho lá do Gali, que trabalha com o Alvaro Sarabano, um dos trabalhos, e que é um dos maiores N, é do pessoal, acho que é de Ribeirão, que os pacientes, inclusive eles mostraram que os pacientes que estiveram acima de 4 choques no mês, todos morreram. Tá? E nessa série, nenhum paciente fez ablação. Então, é nisso que a ablação entra. Então, é o que eu falei, o tratamento é híbrido, não é só o CDI. Eu colocar o CDI no paciente e eu não oferecer a ablação, eu não oferecer a mildarona, eu também não vou ter tanto, porque o paciente vai só mudar o jeito de morrer, né? E realmente, choque repetitivo, e tem até trabalho mostrando fibrose na ponta do eletrodo, o paciente tomar um choque também é uma tragédia, acelera a morte desse paciente. O meu objetivo é colocar o CDI para ele ter um choque a não sei quanto tempo, ou até não ter, tá? Que é o objetivo. Mas eu não tenho dúvida de que no Chagas, por ter essa evolução tão ruim, tem sim papel, tá? Mas é óbvio, não é só colocar o CDI, e se a gente só considerar CDI ou não CDI, mesmo com função normal, ele vai tomar choque, vai deteriorar a função. Eu preciso... Por isso que eu já mudei essa minha aula bastante, mas aquele último slide eu nunca mudo. O tratamento é híbrido, eu tenho que usar os 3, não é só o CDI, não é só droga, não é só ablação. Se eu fizer ablação um paciente com 20 de fração de ejeção, o paciente pode morrer subitamente. Então, esses 3, e aí eu acho que a arte está de identificar uma coisa mais para um, mais para o outro, mas eu preciso dos 3. Eu não vou fazer nada sem um dos 3, tá? Só colocar o CDI. Tem muito lugar que só coloca o CDI e não faz ablação. Pode ser mais deletério para o paciente, porque ele vai ter uma morte do mesmo jeito que foi isso, só que uma morte sofrendo, tomando choque. Né? Perfeito. Parabéns. Obrigado. Então tá. Mais perguntas mais aí? alguma pergunta? Acho que vamos. Acho que não, né? A aula é longa. Eu tento encurtar
para, tipo, parte de mapeamento, deixar mais curto, mas realmente tem muita informação. Acaba sendo uma aula longa, mas também eu quero sempre manter essa linha de raciocínio, né? Foi longa, Então, foi tá. completa. Foi uma aula completa. Acho que por isso que precisou Obrigado. de Então, tempo. depois eu vou colocar também no YouTube. Vou ver se eu consigo colocar hoje. Aproveitar que, não sei se o César Grupo ainda está aí, mas a gente ficou de ver na próxima aula, seriam os traçados de Holter com o Dr. César Grupo e com o Dr. Silvio. A gente ia discutir traçados, então acho que é importante ver aí depois dessa data aí direitinho, tá bom? Eu acho que ele saiu. Eu vi que o Dr. Maurício entrou, ele não acompanhou a aula, mas não sei se ele quer fazer algum comentário. O Maurício está aí. Entrou. Agora eu tô passando aqui em. O César Tudo não bom? está mais. Aí, ó. Tudo bom, Francisco? Cris, eu acompanhei parcialmente a sua apresentação, mas já conheço bem a sua aula. E O que eu penso também, né? São as limitações que a gente tem enfrentado ao longo desses longos anos no tratamento de taquicardia ventricular com ablação, que a gente sempre vem incorporando novas tecnologias, novas estratégias, tentando melhorar o resultado da intervenção. E ela ainda tem uma série de limitações, os resultados não são adequados por vários motivos. Um deles é a complexidade dos circuitos das cicatrizes, a outra é a limitação da energia para chegar nas regiões. O fato é que grande parte dos pacientes tem recorrência. Por isso, você descreveu muito bem o tratamento híbrido. A ablação ela funciona para principalmente aqueles pacientes que estão muito sintomáticos, tendo em tormenta elétrica. E aí ela claramente muda a história natural do paciente. Mas em outras situações, o resultado é mais limitado, principalmente porque os pacientes já usam drogas. E aí é difícil tirar droga, porque quando você faz um mapeamento da taquicardia sob efeito medicamentoso, você mais ou menos seleciona uma série de áreas que são abordadas. Quando você suspende a medicação, você está deixando vulnerável outras áreas, e por isso que habitualmente nós não suspendemos. O paciente vem com a amiodarona, ele fica mantendo uma dose baixa, como você descreveu muito bem. O grande problema de fora, como você citou, Estados Unidos, Europa e tal, existe uma série que tem preocupação com o uso da amiodarona, porque tem uma série de estudos clínicos comparativos, e os pacientes que usam amiodarona sempre têm evolução desfavorável, né? Tem uma maior taxa de mortalidade por morte cardíaca e não cardíaca. Então, até de tumor. A amiodarona é um marcador ruim de maior mortalidade. Então, existe uma tendência a tentar não utilizar a amiodarona quando é possível. Outro aspecto que eu queria comentar assim, é que essas decisões, atualmente, as decisões que a gente toma são muito baseadas em evidências, né, com os trabalhos controlados, randomizados e tal. E nós temos muitas limitações, porque nós não temos estudos clínicos muito satisfatórios em ablação por catéter. E quando se fala em Chagas, muito menos ainda. Tá? Chagas vem sofrendo um processo de assim meio de negação, eu diria, que desde quando eu comecei no grupo, sei lá, quase 30 anos atrás ou mais, a gente sempre estava com a sensação de que ia acabar, que a Chagas era uma coisa que era transitória, que com o avanço econômico do país, desenvolvimento social e tudo mais, que a doença desapareceria. O fato é que quando nós analisamos, não sei se você mostrou aquele gráfico que nós temos, nos últimos 20 anos, quando a gente vê a incidência que nós temos de ablação de taquicardia ventricular, no nosso serviço é estável. 60% dos pacientes que vêm para ablação são Chagas, são sempre, né, se mantém. Então, não houve assim uma força, um ímpeto muito grande na tentativa de fazer demonstrações claras, porque a gente achava que ia sumir, mas o fato é que não fizemos, não temos as respostas adequadas e ela continua. Tem agora o primeiro estudo que a gente está fazendo randomizado, que o Rodrigo está participando. Então, eu acho que a gente vai ter alguma informação. Mas nem para prevenção secundária, comparação de amiodarona versus ablação por catéter, que foi essa meta-análise que o André juntou, mas é uma análise muito mais CDI, né? Porque... secundária CDI. Exato, para avaliação da ablação por catéter. Exato, aquilo ali é CDI versus amiodarona.
E a gente não tem, por exemplo, o papel da ablação nesse grupo de pacientes. Quer dizer, mesmo esse CD e amiodarona já é limitado, porque são estudos, como você chamou a atenção, todos retrospectivos, não são estudos prospectivos. E aí a gente não tem, em cima dessa tríade, nem o papel da ablação, porque são muito poucos serviços aqui no Brasil que ainda fazem. Mas eu acho que está em tempo. Eu acho que, como a coisa persiste e se mantém, eu acho que, com o aumento de grupos, o próprio André, que agora faz vários procedimentos lá, a gente pode pensar em juntar casuística e fazer estudo prospectivo. O André Carmo me ligou tem umas 2, 3 semanas para a gente fazer comentei superficialmente com o senhor, de fazer um multicêntrico, e que ele estava pensando no profilático. Até foi logo depois que saiu o Berlin VT, eu falei, não, acho que profilático não, mas talvez pensando no Vanish, na ablação precoce, ou esperar, eu acho que sim, isso tem um benefício, e eu não acho que eu tenho que esperar o paciente entrar em tempestade elétrica para fazer a ablação, mas eu também não vou fazer na primeira. E o André entrou em contato, eu acho que ele ia escrever um draft para a gente discutir, sim. Eu acho que tem tempo. Tem multicêntrico que faz muito bem feito aqui no Brasil. Eu acho que dá para fazer um multicêntrico, principalmente com a indústria que já se mostrou favorável a patrocinar também. Eu acho que dá para fazer. E Chagas tem mesmo. A gente vê quando eu estava na SBC o ano passado, estava conversando com o Dilson, ele falou que ele vê Chagas agudo lá tá no Rondônia, né? Acho que é. Ele vê Chagas agudo, então não é um problema resolvido mesmo. Então, legal, tá ótimo. Então vamos ver se a gente consegue organizar primeiro os nossos dados aqui, que a gente tem uma falha de coleta dos nossos próximos dados, ver o que a gente consegue tirar para planejar, né? O dado retrospectivo é muito importante para a programação. Você tem a percepção do que está acontecendo e programar algum estudo. Eu acho que a gente tem que passar ter os nossos dados aqui, porque a gente tem uma sequência, acho que são, sei lá, são 150 pacientes, né, pelo menos que a gente tem de acompanhamento dos últimos 10 anos, com ablação. Não, são 50 por ano. Quando eu fiz daqueles 3 anos, 2013 a 2015, foi aquela fase de meio depressão, né? Toda a TV recorre, e quando a gente vai ver o dado, não, eu fiquei surpreso favoravelmente com os dados, e eu acho que o Felipe, o Rodrigo, eles estão levantando novos dados, o Daniel também quando veio, eu acho que a gente vai ver que primeiro, a gente faz igual o mundo, não está pior, e algumas situações até talvez... eu acho que com esses dados assim assentados, a gente pode analisar e programar um estudo prospectivo, com certeza. O legal é você ter um registro de todos, do ambulatório que fez a ablação e o que não fez a ablação. Para a gente é mais fácil levantar o que fez, mas o ideal seria todo... Nós tentamos fazer essa análise aí que o André Assis fez. Eu tinha discutido com o chefe dele lá, como é que chama? O Tom. Então, a ideia era exatamente essa, pegar os grupos que colocam o desfibrilador e usam amiodarona nos grupos que fazem ablação. Então, até tinha a aprovação do Ângelo de Paula, que faz ablação, lá de Brasília, o pessoal de Brasília, que também faz ablação, e comparar com os grupos que colocam o desfibrilador e usam a amiodarona, para saber qual é o papel do impacto. Aí acabou não dando certo, não saiu, o pessoal não se organizou, e o Tom com o André acabaram pelo menos fazendo essa meta-análise que ficou legal, ficou muito bom. Mas eu acho que tem espaço para várias coisas sendo feitas aí. Legal, então, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Daí a gente